Olha essa imagem aqui comigo, etapa 1 e etapa 3 do Giro de Itália agora de 2026. Os mesmos três atletas nos pódios do sprint, em dias diferentes, em situações diferentes, e o mesmo padrão se repetindo. O Jonathan Miller, um cara que muitos consideram como o maior sprinter do mundo, na etapa 1, por exemplo, gerou 35% a mais de força do que o Paul Menier, que foi o grande campeão. 35% e ainda perdeu. Aí você se pergunta, como? E eu vou te devolver a pergunta. Se isso acontece no Road Tour com atletas que medem cada caloria, cada watt, cada grama de carboidrato, o que você acha que está acontecendo no seu treino de domingo? Quantos watts você está deixando na mesa, não por falta de FTP, mas sim por coisas que custam zero para corrigir. Deixa eu te explicar de um jeito que faz sentido na vida real. Imagina dois carros saindo no mesmo ponto. Um tem um motor de 400 cavalos e o outro tem motor de 300 cavalos. Qual chega primeiro? A resposta óbvia seria, claro, o de 400 cavalos. Mas se eu te disser que o de 400 cavalos tem o formato de um armário, e o de 300 cavalos tem o formato de uma bala. A coisa muda completamente, entendeu? E o ciclismo, ele é exatamente isso. O Jonathan Miller está sendo um armário de 400 cavalos. Olha a postura dele na bike, o tamanho dele, os ombros um pouco mais largos. Ele tem motor de sobra, o cara produzindo mais de 2.000 watts reiteradamente. O problema é que ele empurra muito mais ar do que o Manier, por exemplo, que foi o grande campeão dessas duas etapas que eu citei. E ar em alta velocidade custa muito caro. E aqui tem um estudo que vai te fazer entender um pouco mais da importância da aerodinâmica, por exemplo, que é um dos assuntos desse vídeo. Nesse artigo aqui, ele fala mais ou menos que o seguinte, que acima dos 40 km por hora, mais de 80% da potência que você gera é gasta apenas combatendo a resistência do ar. 80%, é muita coisa. Não é para subir, não é para acelerar, não é para superar o atrito do pneu, é simplesmente 80% da energia para poder vencer o ar. E pior, a relação da velocidade e da potência ela não é linear, ela é cúbica. O que significa que, acima de 40 km por hora, para você andar 12% mais rápido, você precisa gerar quase 40% a mais de força, de potência. Vou trazer para a sua realidade. Se o seu FTP é de 250 watts, por exemplo, e se você quer passar de 35 para 39 km por hora, num pedal plano, você precisa chegar perto ali dos 300 e poucos watts produzindo. Você concorda que é um gasto energético comparado ao seu FTP muito grande? Agora, se em vez de tentar gerar 100 watts acima do seu FTP, por exemplo, você economizasse 40 watts, mudando como o seu corpo se posiciona na bike. Como você consegue encaixar a cadência, a fluidez da pedalada. Basicamente, numa mesma velocidade, só que a custo zero. Tá, eu não entendi até agora. Então, qual que seria a dinâmica? Qual que seria o problema? Eu acho que, assim, são três razões para ele ter esses insucessos. Obviamente que ele é um atleta de elite, mas para ele ter esses insucessos seriam três razões. A aerodinâmica, porque o Milan, ele é maior, ele tem maior área frontal pro vento, mais coeficiência de arrasto. Segundo, velocidade de entrada no sprint. Por exemplo, se você freia 10 km por hora antes de começar o sprint, você concorda que você traz um pouco da inércia para você ter que vencer, e aí, até você chegar ali, você teve um custo absurdo de potência. Então, sim, o quão embalado você chega para o sprint faz muita diferença. E isso, às vezes, ele não tem. Porque a energia que você gasta para recuperar essa velocidade é meio que desproporcional. E o terceiro, que talvez seja um dos mais importantes, é o posicionamento. Onde você está nos últimos 500 metros importa demais para o resultado, sim, em comparação, por exemplo, a todos os outros treinos de embalado que você fez, treinos de sprint que você fez durante o ano. Porque você estar bem encaixado, posicionado, isso é algo que você só consegue treinar, vamos dizer assim, em competição. Aí, mas será que a aerodinâmica faz tanta diferença assim? Olha esse artigo aqui. Ele fala uma coisa bem interessante. Que ele quantificou exatamente o impacto da posição na bicicleta, comparando posição na mão no guidão versus no drop. E a redução do CDA, que seria o coeficiente de arrasto, multiplicado pela aérea frontal. 15 a 20% sem treinar a parte física, simplesmente você encaixando de maneira um pouco mais técnica, só mudando a mão da onde você está se posicionando. E isso simplesmente só ajustando a postura. Beleza, diante desses três fatos, o que você, que treina de 10 a 12 horas por semana, pode fazer, aplicar na sua rotina, para que você consiga ter benefícios acerca desses ganhos técnicos. Primeiro detalhe que a gente pode encaixar é que provavelmente você tem rolo. E o rolo é um excelente laboratório. Apesar de não ter uma exigência técnica, curva, vento, descida, subida, o rolo te proporciona, por não haver exigência técnica, você se concentrar em outros detalhes, que às vezes durante o pedal ali outdoor, durante o pedal na rua, a gente não consegue visualizar. Então, por exemplo, você trabalhar numa cadência um pouco mais alta, você se forçar a trabalhar cadências em que você não está acostumado, por exemplo, tem muito assessorado que pedala uma cadência muito baixa. Eu passo treinos específicos
para ele melhorar essa cadência, melhorar a fluidez, porque a fluidez faz muita diferença. A própria aerodinâmica. Você estar numa posição muito bem encaixada faz diferença. Então, assim, o rolo acaba te proporcionando um momento de tranquilidade técnica em que você pode trabalhar a sua técnica. E nesse livro aqui que eu vou estar citando do Andrew Colgan, eles falam uma coisa muito interessante que é chamada de eficiência neuromuscular, que é basicamente a sua capacidade de gerar potência com o menor custo metabólico e mecânico possível. E essa habilidade você só consegue desenvolver quando você consegue isolar cada gesto. Cadência, postura, aerodinâmica. O segundo detalhe que você pode trabalhar seria a progressão na posição. No livro do Joey Friel, ele é muito direto sobre isso. Ele fala assim que o conforto em posição aerodinâmica é uma adaptação fisiológica como qualquer outra. Você não nasce com isso, você constrói. Através de um bom bike fit, através de treinos repetidos para você trabalhar essa cadência, ou então essa postura mais específica. Ah, hoje eu consigo ficar 5 minutos nessa posição aerodinâmica. Beleza, fica 5 minutos. Semana que vem você tenta ficar 10. Na outra semana você tenta ficar 15. Na outra semana você tenta ficar 20. Só quem treina e sabe o quão ficar aero é difícil, porque estica muito a coluna, você sai ali da posição, pode ser custoso. E o terceiro detalhe é que bike fit e mobilidade não são luxo, eu acho que são 2 itens obrigatórios que você tem que fazer. Mobilidade na sua rotina e um bom bike fit. O Peter Sagan, nesse livro My World, ele tem uma frase que me impactou muito, que eu acho que faz muito sentido. Que ele fala que toda mudança tem um custo. Quem emagrece demais para subir melhor perde o sprint. Quem foca só em resistência perde explosão. Quem persegue posição aero extrema sem preparo perde potência. E a mensagem dele não é não evolua. É evolua sabendo qual a melhor escolha para você dentro das suas características. E cara, eu tô há 10 anos treinando ciclistas, mais de 700 já passaram pela ViCC. E o padrão que eu mais vejo é um cara perseguindo melhorar o FTP por 6 meses. Comprando suplemento, potencímetro, bike nova. Só que ignorando completamente detalhes que se ele melhorasse em 2 semanas, ele poderia ganhar 10% a mais de performance. E por que isso acontece? Porque o FTP ele é mensurável, fica bonito, ele não estrala. Só que a aerodinâmica e a biomecânica meio que são invisíveis, né? E por isso que na ViCC eu trabalho isso muito bem integrado. Parte matemática, os seus dados fisiológicos, os dados físicos, com a parte técnica, fazendo também um bom trabalho de mobilidade para você poder ser mais flexível ali em cima da bicicleta, porque você tem que ter um método, você tem que ter um sistema para poder melhorar. E o convite que eu te faço é o seguinte, no próximo treino de zona 2, tenta ficar 10 minutos numa posição super aero. Sente como é que fica a respiração, como que reage a lombar, e veja como a sua sensação de velocidade muda muito. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço 3 coisas. Curte o vídeo, porque isso ajuda, né, o canal a chegar para mais ciclistas que podem estar nesse platô que eu citei, para que eles possam ter consciência e melhorar. Comenta aqui embaixo qual foi o insight mais interessante que você achou desse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um conteúdo interessante. Abraço e bons treinos!